Sormani. Olha, a Márcia, ouve. É que eu só vou mudar a última palavra. Deixa eu ver. Ó, é mentira? Depois vocês falam que eu tô inventando história. Vou ler. Tudo bem. Sou corintiana. Votei no Caleri só para deixar o Pipi com cara de... Qual o nome da menina? Uma pessoa me falou, Márcia a chance é Caleri. zero. A informação que eu tenho é que ele está voltando para São Paulo. Então, se ele está voltando para São Paulo, não acredito que ele vai jogar no Palmeiras. Ele esteve procurando uma residência em São Paulo essa semana. Então, é o que dizem, tá rolando na internet. Eu não tenho a informação. A única informação que eu tenho é que não joga no Corinthians, não. Não está voltando. O São Paulo não tem interesse. O São Paulo tem interesse, ou não sei se o Santos tem. Não. Porque tem Santos muito jogador do Santos. O Santos tem pode muito ter. jogador O do Santos Santos precisa de um que jogador faz essa desse. loucura. Deixa eu falar uma coisa. Que mora em Alphaville. Antes de eu te contar, antes de o Corinthians contratar o Rodriguinho, O Santos queria? o Santos queria contratar. Quando jogava no América Foi aí que Mineiro. eu passei a dar uma olhada no Rodriguinho, porque eu lembro que saiu a notícia, eu falei, vou começar a olhar, ele estava jogando no América Mineiro, na Série B, e gostei muito dele. Quando o Corinthians contratou o Rodriguinho, eu comentei aqui no programa, inclusive, Eu lembro. o Corinthians fez uma ótima contratação. Ótima contratação. Aí acabou não dando certo, acabou indo pro Grêmio e tal, voltou. E aí ele arrebentou. O Santos já teve interesse no Rodriguinho quando o Corinthians contratou o Rodriguinho. Agora, a diretoria era outra, o técnico era outro. O Rodriguinho está no Pirâmides, entendeu? não é isso? Ele foi pro Pirâmides lá e agora o time está sendo Ele é, o Pirâmide é dissolvido. Será que vai vice-líder ser? do campeonato. Mas o time, o Egípcio dono Não pode não vai... dissolver uma pirâmide. Não. O Carlos Eduardo já vem para o Keno Palmeiras. já saiu? O Keno Não. ainda não resolveu a saída dele. O Palmeiras quer a volta dele, mas tá difícil a liberação do Keno, o lado. Pô, vou falar agora pra você, o Rodriguinho, nesse meio campo de São Paulo, Vai jogar rapaz, muito. seria a contratação. E essa é uma das cobranças da direção Não do seria? clube Pô. e da torcida do São Paulo para a contratação de um meia. Se você perguntar, o torcedor do São Paulo vai dizer agora, e o meia? O presidente, cadê o meia? O Raí, cadê o meia? Todos cobram mais um jogador para ser o articulador do time de São Paulo. Se for o Rodriguinho, eu acho uma ótima contratação. Ótima contratação pelo São Paulo. Aí justifica o São Corinthians Paulo. descartado, Benja? A informação que eu tenho, sim. A pessoa falou, Sornosa agora. foi uma palavra. Foi uma palavra. Eu falei, o Rodriguinho está A voltando. pessoa acabou de Fala passar para assim, mim. esquece, ponto. A pessoa acabou de passar para mim. Já houve um contrato de São Paulo Rodriguinho. Pode ser, acho uma ótima contratação. Se for Já o Rodriguinho, houve um acho ótimo. contrato, Parabéns. contato São Paulo Rodriguinho. E aí, coitado do Neném. Não, vai dividir. Ah, mas a São temporada é Paulo- longa, o Nenê não aguenta O São ficar Paulo, inteiro. o São Não, Paulo, mas vai titular ele não é. não, faz Pô, muito titular bem. não é. São Paulo vai jogar a primeira fase da Libertadores da América, vai precisar de faz- todo mundo, tá o brincando. São Paulo precisa contratar jogador com currículo. O São Paulo é um time que precisa ter jogador Agora, com A título. pergunta é, O Rodriguinho cairia com uma luva. um técnico como o Jardine segura esse rojão? Porque aí nós estamos falando de um time de estrelas, hein? Nós estamos falando de um time, nós já temos lá o Diego Souza, já está lá o Nenê, o Pablo chega com status de estrela, embora seja um rapaz muito humilde, a gente conversou com ele aqui. Rodriguinho é uma estrela. Não, do o futebol Pablo não tem brasileiro. cara que vai dar trabalho. Não. tem cara. Sabe que eu tinha uma informação? Mas não que vão ser jogadores encrenqueiros, não é isso. Mas é difícil. Administração de grupo, você tá falando. Gestão de Administrar grupo. um grupo desse é difícil. Porque você vai ter que subdividir o grupo na abertura da Libertadores, na primeira parte do ano, e o Campeonato Paulista. Lugano então, fica. o Lugano tá lá. Sabe que eu tinha uma informação essa semana Parece que as coisas do São Paulo foram enquadradas. Com a saída do Ricardo Rocha, o Lugano foi colocado numa situação de ser O cara do... representante internacional do São Não, Paulo. mas o cargo assim- do Cargo do Lugano é Relações Internacionais. Ele não tem nada a ver com contratação de jogador. Não, digo, mas o Ricardo Rocha era o cara que fazia o meio campo ali entre o elenco e o... a Com direção. a saída do Ricardo Rocha, será que não é o Lugano que vai fazer esse meio campo? Não, Sabe que- o Lugano fará apenas a continuar com a- representação internacional. Parece que o São Paulo conseguiu articular uma vou te situação falar. de manutenção. Vou te falar. O único cara nessa Rodriguinho, Pablo. São Paulo tá mostrando que. Se vier, Rodriguinho. Ainda, né? falta, ainda vai vier, ficar Sim, mas faltando- eu tô na do Sormão. O Sormão falou que São Paulo já procurou, então, porque São Paulo tá. Não, eu tô falando com a pessoa aqui. Houve o contato, e eu falei, mas é viável? A pessoa respondeu, não descartaria. Se o time lá tá fechando. Se segundo tá se comentando aí, todo mundo falando que ele time tá tá fechando, alugando é que o casa de novo em investidor São árabe Paulo. tá tirando- Se não é o Corinthians, E outra- não acredito que sendo o Palmeiras vai jogar onde? Mas, ô Benja, é importante frisar que a diretoria do São Paulo ela tem sido letal nas contratações. Ela dificilmente perde um jogador. A diretoria do São Paulo ela faz um negócio aí por baixo do pano,
sem ninguém ficar sabendo, a informação não vaza. Quando pensam em, olha, o São Paulo Bom, o jogador já está vazou. acertado. Então, mas são poucas as situações, Benja, que pode acontecer esse tipo de Agora, coisa. o São Paulo é letal. O Pablo não vazou, Mas o São Paulo, Everton do Flamengo não o São tinha Paulo vazado. não tinha que ser letal num treinador? Eu ainda acho que o Cuca, Não? no decorrer do ano, Eu vai acho assumir que o São Paulo. tinha e acho que não. Eu ainda Eu acho. acho que não. Eu acho. Eu O acho que o falou Cuca que Não, não ele é tá, ser ele tem letal. pedido de trabalhar durante 6 meses. Ele pode voltar antes do meio do ano. Eles podem segurar o Jardine até antes do meio do ano, dar uma moral pro cara. Numa dessa, ele continua até como auxiliar do Cuca. Por que não? Não, porque a Libertadores vai parar para a Copa América no meio do ano. Sim, a Libertadores vai até o final do ano. A Libertadores vai até novembro. Sim. Vai até novembro. E Sabe que a informação que tive no São Paulo é que de 2 pessoas que eram da diretoria, né, e fizeram muita parte, eles foram votos vencidos. O Raí foi o único que banca e que acredita que o Jardine tem esse poder de segurar o elenco. Foi o único cara. O Pascoal, no dia o Pascoal falou, uma vitória do Raí. É só o Raí e o grande temor de todo mundo lá dentro. O Jardine ainda não tem esse estofo para levar um elenco com peso para uma Libertadores. O São Paulo vai pegar a O primeira grande fase. temor dos caras. O São Paulo vai pegar a primeira fase da Libertadores e é complicado para passar. São Paulo tem 2 adversários complicados. Acredito que o São Paulo passe e vai chegar na fase de grupos, num grupo, para mim, o pior grupo da Libertadores da América, com o Internacional. Só o Raí, a diretoria não queria demitir o Aguirre. A informação é essa. Mesmo na história toda. Eles queriam esperar terminar o ano, conversar com o Aguirre e dar reforços ao Aguirre para ele iniciar a pré-temporada. Esse era o plano original. Só que, como a presidência do São Paulo precisava dar uma resposta ao torcedor daquele período de instabilidade, estourou, entre aspas, no lado mais fraco. E foi a resposta de manda o Aguirre embora e a gente tenta terminar o campeonato com o Jardine, com a qualificação da Libertadores e ver como é que vai ser o planejamento do ano que vem. Acho que foi uma atitude equivocada, a princípio. Eu teria mantido o Aguirre e era o pensamento de boa parte da diretoria do São Paulo, inclusive do próprio Lugano. Sabe o que acontece? Eu vou falar um pouquinho do lado de dentro do São Paulo. Deu uma afastada o Lugano com o Raí. Vou falar um negócio pra você. O São Paulo, a torcida grita lá que é Libertadores, que é tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo. Todo mundo sabe, todo mundo respeita. fantástico. É o time que tem maior número de títulos internacionais no futebol brasileiro. Ninguém tem mais títulos do que o São Paulo no futebol brasileiro, ponto. Só que Libertadores, quando você trata de Libertadores no São Paulo, você trata de uma obsessão. E onde, né? No Palmeiras também é... Não, eu tô falando do São Paulo, nós estamos falando do São Paulo agora. Os caras da direção do São Paulo. Mas todo clube tem a do Libertadores São Paulo. como carro-chefe, Pascoal. Claro, mano. E tem que ser assim. Só que a cobrança no São Paulo, o São Paulo contratou o Pablo muito também por conta da Libertadores. Se contratar o Rodriguinho, muito por conta da Libertadores. E a hora que o São Paulo já está mirando, você acha que contratou o Pablo? Já está mirando a Libertadores, com o Internacional, com o River Plate, com a Aliança Lima. Claro. Mas antes precisa passar do Tajeres. Não, mas é o tal negócio. O São Paulo está contratando esses caras para jogar contra o Tajeres de Córdoba. Hã? São Paulo Tajeres e quem que vai pegar? E pode ser o Independente Medellín. Ou o Palestino, não é? Não, inclusive o Tajeres agora contratou o Dario Palestino Moreno, eliminou que foi o um dos Flamengo artilheiros aí. do Campeonato Colombiano. O Tajeres agora fez uma boa contratação. O Dairo Moreno é o atacante dos caras. Ele foi um dos artilheiros do Campeonato Colombiano pelo Atlético Nacional. Os caras estão se reforçando também, né? Olha aqui, para encerrar o assunto do São Paulo, o Pascoal e o Sormani vão atrás mais informações. Eu tô vendo aqui, hein? Se a gente tiver durante aí o programa ainda mais informações, o Sormani está falando aí que o São Paulo realmente foi atrás do Rodriguinho. E se contratar, vou te falar, baita contratação. O Rodriguinho joga bola, o São Paulo precisa contratar jogador que tem título, que tem currículo. Olha, a enquete está rolando aqui, o torcedor do São Paulo preferia a contratação de qual atacante? FSR Caleri continua 76%, FSR Pablo 24%, hashtag chupa Pipinho, tá certo?